dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui com o programa JHD no ar, com a intenção de fazer um especial direto do túnel do tempo com os movimentos nativistas. Pois é, vocês sabem que o Brasil era colônia de Portugal e tudo que Portugal queria fazer, eles faziam na colônia, inclusive a extração tanto do pau-brasil quanto do nosso açúcar. Pois é. E quando apareceu o ouro? Quando surgiu o ouro na nossa colônia? Aí que eles quiseram explorar mesmo. É claro que com o passar dos anos, os colonos se revoltaram com tudo isso e decidiram fazer alguns movimentos. O primeiro movimento que vamos falar hoje é a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684. Vamos ver um pouco? Túnel do Tempo. E hoje, direto do Túnel do Tempo, vamos saber um pouco sobre a história dos movimentos nativistas. A revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, em 1684, e foi chefiado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Um dos motivos para acontecer essa revolta foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois esta estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não o cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. Com isso, os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckman assumiu o governo. Após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Nosso segundo movimento se chamou a Guerra dos Boabas. Pois é, aconteceu em Minas Gerais em 1708. Vamos assistir um pouco sobre isso? Túnel do Tempo. Vamos agora conhecer um pouco sobre a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais em 1708 e foi chefiado por Manuel Nunes Viana. Uma das causas para acontecer essa guerra foi que os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. O maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada preparada pelos emboados, que prometeram deixá-los livres caso se rendesse. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas. O rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. E no Direto do Túnel do Tempo, nós também vamos falar sobre a Guerra dos Mascates. Pois é, essa guerra aconteceu em Pernambuco em 1710. Vamos dar uma olhadinha? Túnel do Tempo. A Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco em 1710 e foi chefiada por senhores de engenho e mascates. Um dos motivos para acontecer essa guerra foi porque Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos e senhores de engenho.
O Recife era habitado por comerciantes portugueses, os mascates. Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Com isso, os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder. Os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Outra revolta que não poderia passar em branco foi a Guerra de Filipe dos Santos, em Minas Gerais. Isso aconteceu em 1720. Vamos dar outra olhadinha? Túnel do Tempo. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu em Minas Gerais, em 1720. E esse nome foi dado porque foi chefiado por Filipe dos Santos. Essa revolta aconteceu porque Portugal queria controlar a extração de ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado quinto, que era 20% de todo o ouro extraído pertencia a Portugal. Algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temoroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. E por fim, é claro, temos que falar sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais em 1789. Vamos lá! Túnel do Tempo. Vamos conhecer agora um pouco sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu em Minas Gerais em 1789 e foi chefiada por Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. O governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar esta cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor ou derramas. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construíssem fábricas. Os radicais queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal. Entretanto, não queriam acabar com a escravidão. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil,
outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. É claro que depois de falarmos sobre a Inconfidência Mineira, não podíamos deixar de fazer um momento especial. E é por isso que hoje, no nosso Arquivo Confidencial, contaremos um pouco sobre a história dele que foi fundamental para a nossa Inconfidência Mineira. Pois é, vamos falar agora sobre Tiradentes. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento, os Inconfidentes, eram brasileiros, idealistas e cultos, pertencentes às classes ricas, que tinham o apoio de padres, militares, entre outros. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino, era comum a sentença de morte aos traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes um mártir da Inconfidência Mineira. E aí, meus amores, deu para entender o conteúdo? Eu espero que sim. Agora é com vocês. Realizem a atividade e qualquer dúvida vocês já sabem. É só mandar aquela mensagem e eu vou tirar toda e qualquer dúvida sua, tá? Um forte beijo e fique com Deus.